Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu trago para vocês um tema muito interessante e que confesso que ao preparar esse tema e estudar e me aprofundar, eu alterei a minha opinião. A questão que se coloca é essa: a cautelar pode se projetar após o término do processo? A situação concreta que o STJ decidiu foi o seguinte: extinta a punibilidade, a cautelar pode ser mantida? Para a gente poder responder a essa questão, eu fiz uma separação aqui. A primeira coisa que nós precisamos entender é a razão de ser da cautelar. A cautelar, como o nome próprio diz, ela acautela uma situação. Se entende que a cautelar ela é dotada de instrumentalidade. A cautelar ela é um instrumento, não do direito material, tá? Isso é o processo civil. No processo penal, a cautelar ela é um instrumento do direito processual penal. A cautelar é um instrumento do instrumento. Instrumento ao quadrado. Por isso que se fala de instrumentalidade ao quadrado. Instrumentalidade hipotética, ou seja, ela cuida do direito processual. Então, num primeiro momento, uma leitura tradicional, a cautelar, amigos, ela não pode projetar os seus efeitos para além do processo. Extinto o processo, a cautelar deve ser extinta. E essa é a lógica que permeou todo o processo penal. Até que as questões e sistemas começaram a mudar por conta da Lei Maria da Penha. Vejam, vamos pensar na Lei Maria da Penha numa cautelar tradicional envolvendo a relação, e eu vou tratar da relação usual em que há esse tipo de violência, homem e mulher. Lembrem-se que a Lei Maria da Penha pode haver independentemente de gênero, ou seja, pode ser mulher contra mulher, mas o usual é que a violência seja praticada por homens. Mas vejam, meus amigos, na Lei Maria da Penha, qual é a razão de ser da cautelar? A mulher, não raras vezes, ela não quer que o ex-namorado vá para a cadeia ou qualquer coisa que o valha. Ela só quer ser protegida. Ela só quer impedir que o mal continue sendo feito a ela. Em princípio, essa é a ideia da cautelar da Lei Maria da Penha. Daí porque você tem medidas como o afastamento do lar, a proibição de contato. Essas medidas são importantes para salvaguardar, para proteger a mulher. E o CNJ, ele montou um grupo de estudos, um grupo de trabalho, para falar a verdade, e esse grupo de trabalho produziu um documento chamado Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. E muitas vezes as pessoas sequer sabem da sua existência, ou quando sabem da sua existência, as pessoas acabam não lendo. Eu pergunto, quantos de vocês leram este protocolo do CNJ para julgamento com perspectiva de gênero? E esse protocolo ele tem uma série de dispositivos, mas o que nos interessa é o tópico sobre interpretação da legislação. É o tópico 7. Primeiro, ele fala em uma interpretação não abstrata do direito. Olha, é óbvio que não existe uma interpretação abstrata do direito. Gadamer, quando vai falar de interpretação, ele trabalha justamente essa ideia. Então, Gadamer, Eros Roberto Grau, todos eles
trabalham com essa ideia. Não existe interpretação abstrata do direito. E o que o CNJ quer dizer quando ele fala disso? Ele está falando, olha, nós temos que levar em conta as situações concretas. O CNJ reafirma essa ideia. Não é que ele admita que possa haver uma interpretação abstrata, não. Ele reafirma a ideia de que precisamos levar em conta conceitos abstratos. E aí, eu chamo a atenção para os próximos tópicos. A própria lei pode ser impregnada com estereótipos. A própria lei pode trazer elementos de estereótipo de gênero, no caso que estamos tratando. A norma também pode ter efeito desigual em diferentes grupos populacionais. Uma norma pode ter um efeito X para um grupo de homens e um efeito X ao cubo para mulheres. A gente não pode perder isso de perspectiva. E uma norma aparentemente neutra pode ter efeito desigual. A gente tende a achar que o direito é neutro. O direito não é neutro porque a legislação não é neutra. Existe até uma piada que se faz que a única coisa neutra que existe é o sabão. Então, amigos, eu chamo a sua atenção nesse ponto. Uma norma aparentemente neutra pode ter efeito desigual. Quando a gente pensa numa perspectiva de gênero, a ideia de que a cautelar só existe durante o processo, ela vai produzir efeitos desiguais conforme as vítimas sejam homens ou mulheres. Eu explico. Amigos, o STJ, no recurso especial 1775341 de São Paulo, relator ministro Sebastião Reis Júnior, DJI de 14 de abril de 2023, ele diz o seguinte, olha, a tese do julgado. Primeiro, ele reafirma que a cautelar não pode durar para sempre. Cautelar é um instrumento e ela não pode durar para sempre. A meu ver, corretamente o STJ fez isso. Mas ele faz um alerta. Independentemente da extinção da punibilidade, a vítima deve ser ouvida para que se verifique a necessidade de prorrogação ou concessão de medidas cautelares. Então, o que o STJ analisa é justamente sob essa perspectiva de gênero, dizendo, olha, haverá efeitos diferentes conforme se trate de homem ou de mulher. E é por isso que eu tenho que ouvir a vítima para ver se ela deseja a continuidade dessa cautelar. Muita gente passou a se perguntar o seguinte, bom, mas então é para sempre? Não, o STJ afirma, não é para sempre. Mas por quanto tempo? Não há uma definição clara. O que existe é isso. A vítima precisa ser ouvida e ela pode ser mantida mesmo após a extinção da punibilidade. Me parece que essa questão seria melhor resolvida, talvez, se fosse resolvida no âmbito cível, promovida uma ação cível, em que o pedido cautelar seria o objeto principal da ação cível. Eu não quero que essa pessoa nunca mais tenha contato comigo. No entanto, isso tem um problema, que é impor um ônus para a mulher. De qualquer forma, seja como for, me parece que essa medida do STJ é uma medida interessantíssima. Eu concordo com ela, acho muito interessante e queria saber a sua opinião. Você já tinha ouvido falar disso? Já tinha ouvido falar do protocolo de julgamento de gênero? Qual é a sua opinião? Comenta aqui que eu vou adorar ouvir. Valeu!